Olá pessoal, hoje trago aqui um vídeo um bocado diferente para não estar sempre no setup, que é para vos falar um bocado aqui de Powerlines e das vantagens e de algumas considerações que vocês devem ter em conta quando estão a pensar comprar Powerline ou quando estão a pensar instalar e terem algumas dicas do que eu já fui experimentando. E estou aqui no exterior porque eu instalei Powerlines nos meus anexos e assim quero-vos mostrar que vocês, tendo uma solução deste género, depois conseguem ter internet na casa toda e também fora, no exterior. Portanto, é muito útil para casas, para moradias com mais de um piso, porque assim vocês podem utilizar a vossa instalação elétrica para efetivamente utilizarem como se fosse um cabo de Ethernet. É claro que pode não ser a solução perfeita para todos, mas eu já fiz vários vídeos a falar sobre Powerline. Se vocês também tiverem alguma dúvida, é uma questão de irem aos vídeos que eu já fiz e que eu vou deixar os links sempre a aparecerem aqui em cima. Não vale a pena estar sempre a falar de tudo de forma igual. Antes de começar o vídeo também eu quero agradecer aqui ao patrocinador deste vídeo, que é a Devolo, que proporcionou realmente eu poder fazer este vídeo, também poder ter os equipamentos todos para depois poder-vos mostrar de uma forma prática. Aqui as mais-valias de ter Powerline e também para vocês terem ideia na realidade aqui da distância que existem entre as divisões e para verem o que é que o Powerline consegue cobrir. Para todos os efeitos, vocês precisam ter sempre a vossa rede elétrica a chegar aos sítios onde vocês querem pôr o Powerline. Se estiver tudo interligado, vocês podem fazer isso sem nenhum problema. Portanto, o meu objetivo a começar aqui por fora vai ser, eu vou-vos fazer um pequeno tour pela minha casa, para vocês verem nas divisões onde eu meti os Powerline, e quero-vos mostrar o primeiro ponto, que é qual é o número máximo de Powerlines que nós podemos utilizar. E assim vocês com este vídeo vão descobrir, porque eu coloquei exatamente o número máximo que conseguimos utilizar. Claro que o mínimo é 2, ou seja, temos de ter um Powerline ligado ao nosso router que nos dá a internet, e ligado depois já à corrente, e depois pelo menos outro Powerline noutro ponto, para vocês receberem a internet através da rede elétrica. E depois existe também um número máximo, que é o que eu vos vou querer mostrar neste vídeo, além de pequenas dicas que eu acho que são importantes, e quero-vos mostrar também na prática a diferença que fazem se vocês tiverem em consideração estas dicas. Vamos começar aqui com o vídeo, com o tour. Como eu estava a dizer, eu estou no meu jardim, estou afastado da casa. Como podem ver, a casa está lá ao fundo e se eu tivesse um router tradicional, iria estar naquela casa e seria muito complicado ter internet no jardim. Eu neste momento tenho internet sem problema, porquê? Porque tenho um Powerline ligado num dos anexos e tenho outro Powerline também na garagem, ou seja, para quem tem a garagem também afastada da casa, desde que tenha a eletricidade partilhada com a casa, pode utilizar um Powerline. Vamos começar então aqui com a contagem, fazer o tour e vamos ver quantos Powerlines eu tenho instalados em minha casa e assim vocês também têm uma ideia. Eu neste anexo tenho aqui no canto um Powerline ligado, portanto o primeiro Powerline é o que está mais afastado. É claro que as velocidades depois vão variando, mas temos ali um Powerline e agora vamos passar para o segundo Powerline. Portanto, este Powerline serve-me ali praticamente para servir o jardim e para eu não ter nenhum problema. O segundo Powerline eu tenho instalado na garagem. É aqui mais um exemplo que vocês podem ter das vantagens do Powerline. Como eu tenho eletricidade na garagem, consigo ter um Powerline e consigo ter todos os equipamentos que tenho na minha garagem inteligente. Claro, não liguem muito à arrumação. Temos aqui mais um Powerline ligado e depois este Powerline dá-me aqui Wi-Fi para os equipamentos que eu preciso. Já vimos aqui os Powerlines que eu tenho fora de casa, que são 2, e vamos entrar aqui na cozinha e eu tenho aqui mais um Powerline que serve então para me dar aqui internet para esta zona da cozinha e também para esta área em que eu tenho ali uma câmara de segurança. Portanto, assim com este Powerline eu consigo ter internet nesta zona toda sem preocupações. Depois vamos entrar na zona da sala e eu espero não ter as coisas muito desarrumadas. Temos aqui um Powerline também ligado e é este Powerline que vai me servir aqui a zona da sala, um bocado a zona do hall. E agora vou-vos mostrar também aquela questão que eu estava a falar da vantagem de podermos ligar Powerlines em diferentes pisos, e eu vou-vos mostrar aqui no quarto principal, tenho mais um Powerline. E tenho aqui no canto mais um Powerline, e este Powerline é o que acaba por ser o Powerline que me dá aqui para o quarto todo. Vamos então descer, assim também já ficam a conhecer um bocado o layout da casa e podem também ver se isto tem um layout semelhante ao que vocês têm na vossa casa. Mas eu acho que o mais importante é mesmo vocês terem noção aqui das distâncias e dos percursos que eu faço para vos mostrar isto tudo. Ali em cima tem então
o powerline principal que está ligado ao meu router, que será sempre o que faz então a distribuição da internet pela rede elétrica e que me está a passar para os outros aparelhos todos. Já estamos quase a chegar à reta final, agora eu vou passar para a zona mais interior da casa, em que eu tenho aqui um pequeno escritório e não liguem muito à desarrumação. Temos ali mais um powerline, portanto o sétimo powerline, aquilo é um powerline de LAN só, serve então para me dar a internet ali ao computador. Todos os outros que vocês viram até agora são powerlines Wi-Fi, portanto eu consigo ter nas divisões e nas divisões adjacentes Wi-Fi sem nenhum problema. Aquele também é LAN, porque está ligado ao router, não precisa ser um Wi-Fi. E por último tenho aqui mais um powerline que serve o quarto dos meus filhos, que acaba por estar mesmo aqui no quarto. E como podem ver, pela distribuição da casa, acabo por ter os powerlines a darem para uma zona da casa, a darem para outra zona da casa e a darem para fora da casa. Como podem ver, a contagem final então, em termos de powerlines, qual é o mínimo que vocês podem usar em termos de powerlines da Devolo, são 2 e o máximo são 8. Neste exemplo eu estou a utilizar powerlines Magic 2 Wi-Fi 6 e os Magic 2 antes de existirem com a versão do Wi-Fi 6. E acaba por ser este o tour em termos de poder-vos mostrar onde é que os powerlines estão instalados. Agora aqui passando a algumas considerações, que eu costumo ter algumas questões sobre estes pequenos detalhes. Em relação a trabalhar com boxes da operadora, eu tenho Vodafone, tenho então o meu powerline principal ligado ao router da Vodafone e tenho um powerline aqui com Wi-Fi que me consegue fornecer internet então à minha box da operadora e funciona. Em princípio, eu acho que em relação à Mel e a nós também não vai haver nenhum problema. Se vocês não quiserem esticar cabos e quiserem comprar pelo menos 2 powerlines para poderem instalar a box na televisão sem terem que estar a fazer grandes instalações, vocês vão conseguir fazer isso com um powerline. E depois, outra coisa que eu quero que vocês tenham em conta é que quando vocês querem instalar o powerline, não se limitem a instalar numa tomada e depois não experimentem mais nenhuma. Muitas vezes as tomadas têm problemas e vocês mudando de uma tomada para outra conseguem ter muito melhores resultados. Eu já vos vou exemplificar isso. Outra questão também a ter em conta é nunca liguem o powerline a uma extensão. Liguem sempre diretamente à tomada e depois liguem a extensão ao powerline. Só têm que ver depois o limite máximo em termos de watts, mas para os equipamentos mais tradicionais, se for à beira de uma televisão, se for à beira de uma soundbar, não vai dar problema, estamos a falar de 3600 watts. Depois outra questão também que é muito interessante, que eu também vos vou mostrar, que é em relação à parte do Wi-Fi Mesh nesses sistemas, que significa que eu, apesar de ter os aparelhos espalhados pela casa toda, quando estou ligado por Wi-Fi a um aparelho, ele vai detectar que eu movimento para o outro lado e vai-me trocar, digamos, Wi-Fi para esse aparelho, ou seja, não vou ficar pendurado no que estou mais longe, ou seja, se eu estivesse ali fora, estava ligado ao powerline que tinha ali naquele anexo. Quando vinha para dentro de casa, se ele ainda conseguisse apanhar, ia ficar pendurado nesse powerline e não ia conseguir ter a melhor rede. No entanto, estes powerline têm a questão do Wi-Fi Mesh para fazer esta gestão, ou seja, nós ao sairmos de uma zona, se formos para outra zona onde temos outro powerline com Wi-Fi, ele vai se ligar automaticamente a esse powerline. Portanto, isto são as considerações que eu considero mais importantes e depois, claro, garantir que tem passagem de rede elétrica por todo lado, desde que vocês tenham, basicamente com powerlines, vocês estão a esticar, digamos, um cabo Ethernet sem terem que fazer instalações. E em relação aos powerline de Devolo, o que eu vos posso confirmar é que, pelo menos, são dos melhores que eu já testei, costumam ser os mais potentes, costumam ser os que conseguem ter melhores velocidades. Em relação às velocidades, eu já fiz vários testes a vários powerlines, portanto, eu depois deixo os links também dos testes de velocidades que eu fui fazendo. Não quero tanto fazer nenhum teste de velocidade neste vídeo, porque neste vídeo eu quero-vos mostrar mesmo dicas, quero-vos mostrar na prática como é que as coisas funcionam. Portanto, agora vou-vos exemplificar estas 3 coisas que eu vos falei. Vou começar pela questão do Wi-Fi Mesh, só para vocês verem. Como podem ver aqui pela aplicação, eu tenho os 8 powerlines da Devolo ligados e podem ver que eu neste momento estou ligado a este 542. Eu, se for lá para fora, vou só estar a filmar para vocês conseguirem ver em tempo real. Portanto, ele aqui está com o símbolo a dizer que estou ligado aqui a este powerline. No entanto, eu se vier para esta zona, só estou a vir para a sombra para vocês verem, já mudei para este powerline. Portanto, como podem ver, fez a passagem para outro powerline. E basicamente em termos de Wi-Fi Mesh, é um bocado isto que eu vos queria mostrar, é que ao andar pela casa, ele vai fazendo a transição para o melhor powerline. Como podem ver, eu já passei para este. Se eu for lá para dentro,
Claro que o Powerline vai mudar também, só para vocês terem mesmo uma ideia das coisas. Como podem ver, já mudou para este. E basicamente em relação ao Wi-Fi Mesh, é isto que vocês podem ter em conta. Eu vou desligar os outros Powerlines, que assim na aplicação vocês conseguem ver melhor a diferença que faz em termos de velocidade termos um Powerline ligado numa tomada que não é a melhor, e é por isso que eu digo que tenho sempre que experimentar, e também o Powerline ligado a uma tomada para vocês também verem a diferença. Só para vocês terem então aqui uma ideia da diferença que faz se nós ligarmos isto a uma tomada em termos de velocidade. Como podem ver, eu neste momento tenho só este Powerline ligado para ser mais fácil mostrar-vos aqui na aplicação, e eu acho que dá para ver, estamos aqui com velocidades em termos de receber sinal do outro Powerline de 1040 megabits por segundo, 940 megabits por segundo. Portanto, como podem ver, este é o Devolo 898, e está aqui identificado 898, só para garantirmos que é mesmo este Powerline. Eu agora vou desligá-lo, claro, vou fazer aqui um salto no vídeo porque ele demora algum tempo a voltar-se a ligar. Vou ligar então desta forma. Então, agora tenho o Powerline da Devolo ligado a uma extensão e vamos ver a diferença que faz. Isto é daquelas dicas que faz mesmo a diferença, que às vezes as pessoas não têm noção e pensam que não faz diferença em termos de velocidades e depois vai fazer, e acham que o Powerline não se comporta em condições porque não estão a fazer a ligação que deviam fazer. E como podem ver, neste momento a velocidade baixou para 793 megabits por segundo e 400 megabits por segundo em termos de download e upload. Só a questão de ligar assim, a pensar que estamos a ligar e que não há nenhum problema, faz com que a velocidade fique muito mais baixa. E depois, tendo aquela velocidade inicial que vocês tinham visto, que é para aquela questão que eu vos estava a dizer, que as tomadas fazem a diferença, ou seja, às vezes ligar numa tomada ao lado vai dar velocidades diferentes. E também esta questão de às vezes ligarmos na tomada ao lado e acharmos que é tudo igual, faz a diferença, porque às vezes uma tomada pode ter uma instalação mal feita, ou pode ter uma instalação que os cabos que estão aí para essa tomada não são os melhores, e ficamos com velocidades também reduzidas. Portanto, o que eu recomendo sempre é ligar diretamente à tomada na parede, e quando vocês querem pôr uma divisão, se for um Powerline Wi-Fi, se vocês tiverem várias tomadas disponíveis em que podem ligar o Powerline, experimentem nas diferentes tomadas, não fiquem só limitados a uma. Experimentam numa, veem as velocidades, experimentam noutra, veem as velocidades e depois deixam realmente na que der as melhores velocidades. É claro que se vocês quiserem ligar por cabo à beira da televisão, se calhar só ficam com essa tomada livre, mas às vezes, se a televisão funcionar por Wi-Fi, até podem ver que podem pôr o Powerline noutra tomada, funcionar tudo por Wi-Fi e conseguem ter melhores velocidades do que se estivessem ligados diretamente. Aqui ao telemóvel ver os novos testes, e como podem ver, continuamos aqui com o Devolo 898, eu passei a ter naquela tomada que liguei do outro lado 112 megabits por segundo e 133 megabits por segundo. Ou seja, esta tomada tem 10 vezes mais velocidade do que o que eu consigo naquela tomada. Ou seja, seria um erro eu ligar à primeira vez naquela tomada e deixar sempre, porque ia ter velocidades muito mais reduzidas. Como podem ver, com este vídeo aqui é um bocado diferente. Eu queria-vos mesmo mostrar situações reais, queria mostrar não fazer testes no meu setup, mas sim mostrar-vos como é que as coisas são quando estamos a utilizar num ambiente real, com outros aparelhos, e também especialmente com os Powerlines, que nós temos esta possibilidade de ligar em diferentes tomadas, de fazer diferentes configurações, também para ficarem com essa ideia. Com este vídeo, o que é que vocês ficam a saber? Conseguimos ligar entre 2 a 8 aparelhos Powerline da Devolo, conseguimos então ter melhores velocidades se experimentarmos em diferentes tomadas e virmos qual é a tomada na divisão onde nós queremos colocar, que dá melhores resultados, faz a diferença. Não fiquem só por uma tomada e nunca liguem em extensões, liguem diretamente à tomada para também não existirem aqui perdas de sinal. Aqui o que vocês devem ter em conta também é esta questão do Mesh Wi-Fi, que funciona para vocês no mesmo aparelho, especialmente em smartphones. Se andarem pela casa toda, não vão perder o sinal, não vão ficar pendurados no Powerline mais longe porque era aí que estavam ligados. Não, ao andarem pela casa toda, ele vai-vos mudar para o Wi-Fi do Powerline que estiver mais perto, e assim vocês conseguem ter sempre as melhores velocidades, não perdem sinal, não perdem rede e têm uma rede uniforme pela vossa casa toda. E temos depois também esta vantagem de, para quem tem casas com vários pisos, poder instalar facilmente diferentes Powerlines pelos pisos todos, ou então para quem tem garagens, para quem tem anexos fora de casa ou quer dar internet até para a parte do jardim, se tiver lá um anexo com uma tomada, pode ligar um Powerline nessa zona e consegue ter melhores velocidades. É mesmo aqui uma solução para
sem terem que estar a fazer obras, sem terem que estar a fazer nada, aproveitarem a vossa rede elétrica como se fosse um cabo Ethernet e para terem um alcance muito maior do que vocês conseguem, por exemplo, pelo Wi-Fi. No entanto, com os Powerline, como nós podemos direcionar os módulos exatamente em certos sítios, conseguimos ter um Wi-Fi muito mais estendido, porque até esse Powerline vai por cabo, vai pela rede elétrica e depois conseguimos ter um Powerline com Wi-Fi que expande para o resto. Eu só tenho a agradecer então à Devolo por patrocinar este vídeo, por me arranjar meios para eu poder fazer então estes testes e para vos mostrar efetivamente a diferença que faz num ambiente real e aqui a puxar a rede ao máximo. O meu objetivo era mesmo este, era colocar os aparelhos o mais longe possível, claro, na minha casa, colocar o máximo de aparelhos e ver como é que era o comportamento. Se vocês têm uma casa mais ou menos idêntica e querem também melhorar a rede, com a Devolo vocês vão conseguir ter aqui uma solução de excelência e será uma solução também das melhores que vocês podem arranjar. Depois é uma questão de se adaptarem. Se querem ter mesmo a melhor solução, vão para os Magic 2. Se querem ter uma solução um bocado mais barata, mas também com muito boas velocidades e com bons resultados, vão para os Magic 1. E também, se não querem Powerline, por exemplo, querem repetidores, a Devolo também tem uns repetidores que eu testei há pouco tempo e que são excelentes. Muitas vezes são melhores que os próprios routers das operadoras, em termos de velocidades que depois vocês conseguem. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo diferente. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.